Bom dia, mais uma vez na presença do grande Rei, graça e paz para você, bom dia, boa tarde ou boa noite. Queridos, bom, eu venho mais uma vez para nós desfrutarmos de palavras que provêm de salvação, palavras verdadeiras e palavras verdades para Deus, para mim e para você. Bom, eu estava meditando hoje, pensando sobre perdão. Perdão, uma palavra tão simples, tão bonita. Quando se fala de perdão, se fala de choro, se fala de uma série de fatores que parece ser fácil de se atingir. Quando eu penso em perdão, eu penso na cruz de Cristo, nos momentos finais. Ali foi demonstrado duas dificuldades excêntricas das coisas, sabe? Uma dificuldade mesmo ali, nítida. De um lado, um malfeitor que tinha uma imensa dificuldade de pedir perdão a Deus, orgulho, vive no mal, praticando a maldade, sempre praticou a maldade, sempre mentiu, sempre enganou, sempre fez, mas vive ali a inoperância, sabe? Não consegue. E do outro lado, um outro homem, no mesmo estado, malfeitor, mas que, olhando para si, ele vê a única possibilidade de pedir perdão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Que pedir perdão muitas vezes implica em passar por processos dolorosos, verdadeiros desertos. Mas você deve fazer isso. Você não pode procurar entender o porquê que vai passar por aquilo. Eu vou te confessar algo. Muitas vezes eu sofri, porque eu tive uma dificuldade de pedir perdão numa coisa tão simples. Só que aí depois aquilo se avolumou de uma tal forma, e aí você foi perdendo o controle da situação, e aí quando você vê, graças a Deus, vem a misericórdia de Deus, e Deus expõe a tua culpa, expõe o teu pecado, porque Ele te ama. E isso é importante nós frisarmos, é importante nós sabermos que precisamos entender o significado desse perdão, a grandeza de um perdão. É difícil perdoar, mas é difícil demais pedir perdão. Volta ao exemplo da cruz, como foi difícil para alguém pedir perdão. Aí no outro ainda tentou alertá-lo, disse, olha, você não teme a Deus, estando na mesma condenação que eu, vamos pedir perdão, vamos nos render. E tem outro porém no perdão. Uma das coisas mais lindas do perdão é quando você perdoa. Perdoar não quer dizer que você vai abandonar a pessoa ao mal. Perdoar não quer dizer que você vai aniquilar a pessoa. Esse é o verdadeiro, o verdadeiro X da questão. É saber como perdoar alguém. Porque a Bíblia diz, se o teu inimigo te pedir algo, você deve fazer. Agora, quanto mais você perdoar alguém, querido, o grande problema é que a gente não consegue viver a essência do perdão. Jesus, quando foi atrás de Pedro para perdoá-lo, a primeira coisa que Jesus fez foi inserir Pedro dentro do propósito da salvação para andar com ele. As pessoas preferem perder um noivado. Os filhos preferem abandonar os pais e ir para a rua do que viver sob o domínio do perdão, do que pedir perdão, do que perdoar. As pessoas preferem viver o orgulho, ir para o inferno com seu orgulho, baseado no teu orgulho, no que os homens vão pensar, no que as pessoas vão pensar. E outra, se você ofendeu alguém, você deve chegar nessa pessoa e pedir perdão. Não adianta você ficar enganando a você mesmo. A Bíblia mesmo diz, se você for dar uma oferta ao Senhor e se lembrar que tem
que você detratou alguém, que você fez algo para alguém, vá primeiro e peça perdão e depois venha e deposite a sua oferta. Perdão, palavra simples, mas palavra muito difícil de se executar. Perdão é muito difícil de se pedir. Perdão é muito difícil de se conceder. Ah, querido, mas quando nós olhamos para o perdão sincero em Deus, logicamente que perdão não é esquecer. Perdão não é esquecer, porque quem faz isso é divino e o único ser que faz isso é Deus. Perdão não é esquecer. Mas, querido, não leve a tua culpa para Deus. Lá não vai ter tempo de pedir perdão. Lá não tem como. Lá não tem como mais. Sabe? Não tenha medo. Peça perdão enquanto você está vivo, enquanto você pode fazer isso. E outra, não use meios da internet para pedir perdão, não use telefone para pedir perdão. Vá até a pessoa e peça perdão, se possível for, mas peça, confesse. Talvez a pessoa nem saiba que você errou com ela, mas vai lá e peça perdão por um julgamento mau, por você ter desfeito uma amizade por um mau julgamento, por alguma situação. Perdão, perdão, perdão. Assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos irmãos. E o perdão de Cristo, ele é assim, ele te perdoa e caminha com você. Quando você pede perdão para Deus, você não quer que ele caminhe com você? E por que as pessoas te pedem perdão e não podem caminhar com você? É duro ouvir isso, é triste, porque eu não quero. Eu quero perdoar alguém, mas eu não quero aquela pessoa dependendo, precisando de mim. Mas se isso for possível, eu tenho que estender as mãos. Eu tenho que viver. Talvez, jovem, você tenha abandonado a tua casa por falta de perdão. Volte. Volte. Porque se Deus te purificar, você não vai mais precisar de drogas, você não vai precisar de vício, você não vai precisar de nada. Você, marido, que talvez tenha abandonado o teu lar, se precisar de perdoar, perdoe, peça perdão, mas volte. Maridos, esposas, filhos, os pais que abandonaram os filhos, peça perdão. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Talvez você magoou um amigo, vai, volte, peça perdão. Talvez você distratou alguém, humilhou alguém, peça perdão, querido. Peça perdão para Deus por nós não amarmos o nosso próximo como nós devíamos amar. Volta para Deus e diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Só o Senhor pode partir desse milagre, de eu conceder o perdão, de eu conseguir viver a essência do perdão. Viva a essência do perdão, viva a essência do perdão, querido, viva. Perdoe, perdoe. O tempo da graça está acabando, está se esgotando. Acredite, 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 acredite. Perdoe, perdoe. Viva o perdão em Deus. Sabe? Divulgue o perdão. Pratique o perdão. Peça perdão. Perdoe. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele enfatizou isso. Perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se você pedir perdão e se você não perdoa, você não é perdoado. Uma coisa leva a outra e tudo isso é para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos viver isso em Deus. Viva o perdão em Deus. Sinta o perdão de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.